Neo Gerson, dentro desse contexto aí, dessa pauta que nós estamos comentando, gostaria que o senhor comentasse a respeito da situação do Joelson Sebastião Freitas. A esposa dele escreveu uma carta aberta que, inclusive, o senhor compartilhou no seu Twitter. E a isso eu quero dizer à esposa, particularmente a esposa do Clezão e as suas duas filhas. Não foi em vão a morte do Clezão. E eu digo isso com toda convicção, porque o Salles ele estava lá, ele esteve com a viúva, ele esteve com as duas filhas, o Satia também provavelmente teve a oportunidade de estar ali próximo delas, viu até o discurso, que foi um discurso emocionado, mas é importante a gente lembrar que até acontecer esta morte, um monte de arbitrariedades e ilegalidades estavam acontecendo, e depois da morte do Clezão, nós tivemos vários presos políticos soltos. Essa semana nós tivemos um dentista de 71 anos, que estava até agora preso, e que, inclusive, esse senhor, esse dentista, ele tentou socorrer o Clezão lá na cadeia. Nós tivemos a soltura hoje, pouca gente está sabendo, foi assinada a soltura do médico que tentou atender o Clezão lá, que também estava preso esse tempo todo. Então, aí, esses são exemplos de que aquela atitude foi uma atitude que foi um ponto de inflexão. E eu fico muito feliz de ver os nossos parlamentares assumindo isso. Segundo aspecto, antes de entrar na carta aberta, é falar que outras cartas foram escritas também e me causou assim bastante, me sensibilizou bastante as cartas escritas por institutos e organizações da sociedade civil. Eu não sei se já chegou às mãos do Ricardo, mas farei chegar, se não chegou, por exemplo, uma carta do Instituto Civitas, que eu e o Eduardo somos associados do Instituto Civitas. Essa carta é uma carta aos parlamentares. E nessa carta, foi uma carta bem grande, em que ela conclama os parlamentares a assumirem as suas responsabilidades nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho muito importante essa mobilização da sociedade, que vai para a rua, dos institutos que começam a se manifestar, inclusive, eu não sei se o Ricardo reparou, até mesmo os órgãos de comunicação social, os jornais, pegaram mais leve quando fizeram referência a essa manifestação, porque talvez em respeito, né, à viúva ali, às filhas, fizeram algumas referências à manifestação falando que eu não vi colocar terroristas, golpistas, eu vi que o pessoal pegou um pouco mais leve. Isso já é uma sinalização de que esse caso foi um ponto de inflexão. Bom, então, colocado isso, nós temos outros casos muito graves ainda acontecendo. Eu vou só falar desse caso, porque é uma carta aberta da esposa do Joelson, e o Joelson, para que vocês tenham uma ideia, é um jornalista inscrito na Ordem dos Jornalistas do Brasil. Ele foi preso não lá no dia 8, ele foi preso no dia 17 de março, por ordem do Alexandre de Moraes. E ele foi preso veja bem, já tinha passado 2 meses do ocorrido, e ele foi preso numa dessas operações porque ele esteve lá naquele dia e fez a reportagem, ele reportou o que ele estava vendo. E ele está preso até hoje, e ele iniciou uma greve de fome, para que vocês tenham ideia. E aí, Eduardo, me remete muito a Cuba, né? Cuba, nós temos muito essa situação de presos políticos em greve de fome. E hoje nós temos um jornalista que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e foi preso porque esteve lá no dia 8 de janeiro, e a esposa também estava lá. Ela fala, nós fomos, ele estava com identificação, com crachá de imprensa, fazendo o registro, e segundo Alexandre de Moraes, ele, na verdade, estava transmitindo o golpe, que estava acontecendo em tempo real. Então, vocês vejam que é uma situação dramática. Nós temos vários casos ainda acontecendo de presos. Há um preso que eu não sei se vocês acompanharam. Hoje, a advogada dele foi visitar, e ela reportou que ontem ele batia a cabeça no vidro e pediu para não ser mais visitado, para falar para a família não visitar, porque ele vai se matar. Ele não aguenta mais. Um preso de mais de 60 anos. Então, vocês vejam que ainda temos presos políticos ali no limite. Então,
essa situação da direita voltar à rua, primeira coisa que eu acho que a gente deve, além de parabenizar o Ricardo e os parlamentares, além de parabenizar a sociedade civil, é reconhecer que essa estratégia do Alexandre de Moraes, ela começa a se fragilizar. Por que eu digo estratégia? O Brasil era o único país de todo o entorno da América Latina em que a direita dominou a rua nos últimos 10 anos. E dominou como? Como o Ricardo colocou, de forma pacífica, ordeira, com grandes multidões se manifestando de acordo com as suas convicções. Qual é a diferença das manifestações que nós já conhecíamos ali do MST, que o Ricardo investigou ali na CPI? É que as manifestações de esquerda, elas se caracterizavam pela violência, por quebrar, por incomodar. Vocês vejam que as manifestações que eram feitas nos últimos 10 anos eram convocadas para os domingos. E por que eram convocadas para os domingos? Porque eram trabalhadores que não queriam nem prejudicar a vida das pessoas e também tinham que trabalhar, e o domingo era o dia que eles estavam cedendo para a civilização, para a civilidade, para o movimento patriótico, fazendo a sua manifestação. Então, eu quero dizer que esse momento é um momento importante. É uma inflexão. Eu não creio que o Alexandre de Moraes ele tenha condições nem morais, nem políticas, e eu espero que o Ricardo esteja envolvido nessa CPI do abuso de autoridade, que faltam poucas assinaturas. Ele não tem condição constitucional de permanecer no Supremo Tribunal Federal e não tem condições até mesmo legais, porque ele cometeu uma série de crimes de abuso de autoridade. Então, é a minha expectativa. Primeiro, dizer da minha alegria de ver o povo de volta à rua, de ver a sociedade civil se organizando. Houve uma manifestação da OAB, que eu não sei se o Ricardo viu, em que o discurso que foi feito da OAB estava presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi aplaudido de pé o discurso criticando o Supremo Tribunal Federal, e o Barroso ali de cabeça baixa sentado, e todos de pé aplaudindo. Que situação, que cena vexaminosa, que cena constrangedora. Então, há um momento de inflexão acontecendo no país. E eu creio que todos nós somos partícipes desse momento. Uma vez mais, obrigado, Ricardo, obrigado, Satia, por nos representarem lá. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.